Senhor, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a Bíblia do Pregador e nós vamos falar hoje sobre a criação e o Criador. Hoje nós iremos ver um pouco sobre Gênesis capítulo 1. Então, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, você fica à vontade. Fazendo uma pequena introdução de Gênesis capítulo 1, nós vemos que a Trindade ela está presente na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todos eles estão agindo de forma ativa na criação de todas as coisas. É claro que existem muitas teorias seculares de que todas as coisas do mundo foram oriundos de um Big Bang, foram oriundos de uma grande, uma grande explosão que aconteceu, e deu origem a tudo. Então nós sabemos que pela Bíblia existe um Criador para todas as coisas. Acreditar na teoria do Big Bang é acreditar, por exemplo, que um dicionário ele pudesse vir de forma aleatória do nada, porque o dicionário ele é organizado, está tudo na perfeita ordem, assim como está, toda a criação. Então existe um Criador, existe alguém que arquitetou tudo. E falando sobre a Trindade na criação, nós olhamos aqui que o Pai está presente como um grande arquiteto de toda a criação, ele que projetou tudo. O Filho está presente como sendo a palavra, pela qual, por meio da palavra, por meio do verbo vivo, tudo se fez, e o que não existia, as coisas que não existiam vieram a existir através da palavra. E o Espírito Santo que movia, sobre a face das águas, como diz no versículo 2. Então nós vemos aqui a Trindade presente. Então, a criação ela revela algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição é a seguinte: é que para que nós possamos entender o processo da criação, além de pensar também de forma lógica, como nós falamos aqui, que toda a criação é organizada e por isso existe um arquiteto, um criador, nós precisamos de fé. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que o mundo, toda a criação foi criado por Deus. Então, é um caminho, que para nós entendermos a criação, precisamos de fé. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, é o primeiro passo. Salmos 33, versículo 6, vai dizer que pela palavra do Senhor os céus e a terra foram feitos, e todo o exército pelo Espírito da sua boca. Então, nós precisamos de fé. Só com uma palavra, Deus, ele criou tudo. Nós aqui vemos no versículo 3, por exemplo, Deus dizendo: haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. O que não existe passa a existir. O que existe, se Ele quiser, deixa de existir. Então, a palavra de Deus tem todo o poder. A segunda lição é que a existência de Deus é eterna. Muitas pessoas dizem: Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Quem veio antes de Deus? E nós vamos ver que Colossenses capítulo 1, versículo 17, vai dizer que Ele é antes de todas as coisas. Então é uma questão de fé, de acreditar que Ele veio antes de todas as coisas. A sua existência é eterna. João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo que simboliza Jesus, que ele vai falar no versículo 2, e o verbo se fez carne. Então, o verbo é Jesus, a palavra viva. Existiu desde o princípio. A palavra viva existiu desde o princípio. Outra lição
é que o seu poder é infinito, não é? Hebreus capítulo 1, versículo 12, nós vamos aprender sobre o poder de Deus, que o poder de Deus não tem limites, não é? Isaías capítulo 44, versículo 17 vai falar que toda a criação, a planta nasce, cresce, reproduz, dá origem a outras plantas. Então tudo isso foi dado por Deus. Essa capacidade de se reproduzir. No livro de Gênesis capítulo 1, nesse capítulo aqui que nós estamos estudando, a ordem da boca de Deus é que cada erva dê outra erva segundo a sua espécie, não é? Então cada erva, cada planta gera outra segundo a sua espécie pela palavra de Deus. Tem a capacidade de reprodução pela palavra de Deus. Então o seu poder, o poder de Deus para fazer as coisas se multiplicarem é infinito. Ele é todo poderoso. Outra coisa é que a sua sabedoria, ela é infinita. Então imagina alguém que tem o poder de fazer toda essa criação, de fazer todas as coisas, de criar todo o universo, criar o Sol, a Lua, as estrelas, todos os planetas. Então a sua sabedoria é infinita, de deixar a Terra a uma distância exata do Sol, a uma distância exata dos outros planetas. Então tudo isso é a sabedoria infinita que a ciência, os físicos tentam cada vez mais estudarem, não é? E ver que tudo existe um porquê para que, por exemplo, a Terra não seja consumida pelo calor e nem pela ausência dele. Então, o Deus que da Bíblia, o Deus Criador, ele é todo poderoso e a sua sabedoria é infinita. O apóstolo Paulo vai dizer: quão insondáveis as suas riquezas. Quem entendeu a mente do Senhor? Quem entendeu a mente de Deus? Então sua mente, a sua capacidade de fazer as coisas é infinita. Isaías capítulo 45, versículo 12, vai falar a respeito da vontade de Deus que é infinita. Ele pode fazer todas as coisas, ele faz o que ele quer. Você já parou para pensar? Coloque no Google quantas espécies de animais tem, quantas espécies de vegetais tem, quantas espécies de aves, quantas espécies de animais no geral. Tudo isso foi criado por Deus. E ele podia fazer muito mais, porque a sua vontade não tem limites. Ele pode fazer o que ele quiser. Não tem limite a vontade de Deus. E isso nós vemos na criação. Outra coisa é que a sua perfeição é infinita. Nós observamos que a criação, ela mostra, não é, que Deus ele fez tudo de uma forma perfeita. Capítulo 1, nós vamos examinar que sempre quando Deus conclui alguma coisa, a Bíblia fala: e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus fez era bom. Os animais foram coisas boas, as plantas, a vegetação, as aves, o ser humano é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Então tudo que Deus fez é muito bom. Ele faz com a perfeição sem igual. Ele é o arquiteto perfeito. Se você construir alguma coisa, sempre vai ter oportunidades de melhoria. Se você quiser criar um produto, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor. Mas quando Deus faz, é impossível alguém fazer melhor que Ele, porque Ele é perfeito. E a outra coisa é que a sua bondade é infinita. Você sabia que o que Deus fez foi para a criação, foi primeiro para o louvor da glória dele e segundo para o ser humano? O jardim do Éden, Deus ele criou e colocou o ser humano para desfrutar daquela beleza que era o jardim do Éden. Então a criação de Deus, ela revela o seu poder, revela a sua eternidade, que ele é antes de todas as coisas. Os fariseus interrogaram Jesus dizendo: você nem conheceu Abraão?
Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando que Deus é eterno, que Jesus é eterno, que Ele estava no princípio, que Ele estava na criação. Então, nós devemos acreditar que existe um Criador para todas as coisas. Não podemos acreditar na teoria do evolucionismo. Não. Na teoria que diz que Deus não criou todas as coisas. Nós devemos sim acreditar que existe um Criador para todas as coisas e que Ele é eterno, é poderoso, a sua sabedoria é imensa, por isso que Ele fez tudo, e a sua vontade é infinita. Então, existe um Criador para a tua vida. Existe um Criador da minha vida. É Deus. Será que você está adorando ao teu Criador? Ou será que você tem criado para si coisas para serem o teu Deus? Será que você tem reconhecido que Deus é o teu Criador e tem aceitado Ele como teu Salvador? Que em nome de Jesus, eu te convido a orar ao Senhor e dizer, Deus, Tu és o meu Criador e Tu me conheces. Tu sabes que nossa estrutura é pó. Tu sabes que nós precisamos de Ti. Então Deus, Ele quer que nós reconheçamos que Ele é o Criador. Ele quer isso. E Ele quer que nós o adoremos e lhe dê a glória devida. Que Deus abençoe a tua vida. Curta, comente e compartilhe se você gostou. E se você quer ouvir mais, inscreva-se no nosso canal. E que Deus abençoe você. Espero que Deus, através da sua palavra, tenha falado com você em nome de Jesus Cristo.